Olá, meus amigos espíritas. Gravo esse vídeo agora para fazer um comentário a respeito de um texto divulgado no blog da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, falando do espiritismo que nós queremos. Eu vou deixar o texto aqui nessa página do YouTube para que vocês possam lê-lo na íntegra, mas basicamente o espiritismo que queremos, segundo a ABPE, é um espiritismo sem hierarquia, um espiritismo onde crianças, adolescentes e também, por que não, adultos possam escolher a matéria que querem estudar. É um espiritismo que haveria a democratização da mediunidade, então as crianças e os adolescentes poderiam ir para os grupos mediúnicos, e também um olhar mais à esquerda do espiritismo, que, segundo a BPE, nós devemos entender que tanto, na visão deles, né, que tanto Kardec, quanto Leon Denis, quanto Herculano Pires e alguns outros escritores espíritas teriam uma visão à esquerda do espiritismo, ou pelo menos seriam condescendentes com essa visão. Mais uma vez, estou deixando o link do documento na íntegra, estou resumindo aqui bastante. Então, por gentileza, para entender melhor esse vídeo, eu gostaria que lessem. Primeira coisa, vamos falar da questão das estruturas de poder no centro espírita. Quando uma pessoa procura um centro espírita, essa pessoa, ela quer espiritismo. Ela não está interessada no ponto de vista do indivíduo que está ali na frente. Ela está interessada, antes de tudo, no que a doutrina espírita pode oferecer para os seus questionamentos, para os seus sofrimentos, para as suas aflições ou só para a sua curiosidade. É por isso que as pessoas vão ao espiritismo. Quando alguém oferece algo a título de espiritismo que não é doutrina espírita, essa pessoa está cometendo um estelionato espírita, porque ela está entregando algo que não é aquilo que o espiritismo oferece e aquilo que a pessoa, o frequentador da casa, procura. E como nós evitamos isso? Capacitando as pessoas que divulgam o espiritismo. Todo centro sério tem que ter bons divulgadores, e bons divulgadores, a pessoa tem que ter vocação, a pessoa tem que ter interesse e tem que ter capacitação para isso. E daí que vem a estrutura de poder. Não é uma estrutura hierárquica como nós vemos em outras denominações cristãs. A nossa liderança, ou ela é institucional, porque segue uma administração, então tem o presidente, os diretores, o conselho diretor, os palestrantes, os dirigentes, ou é uma liderança carismática, ou seja, uma liderança que é da própria pessoa. Ela se impõe pela forma dela falar, pela forma dela pensar, pela forma dela agir, pela forma dela viver o espiritismo. Um bom exemplo disso é Chico Xavier. Chico Xavier era uma liderança carismática, mas não era uma liderança institucional. O presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira, é um líder institucional, mas, em princípio, não é um líder carismático, porque a grande massa das pessoas que frequentam o espiritismo não sabem quem é o presidente da FEB. Quando tenta se trazer uma ideia de democratização do ensino espírita, é a figura do facilitador. Então as pessoas se reúnem, fazem um círculo e elas falam o que elas acham a respeito de determinado assunto. É uma ótima forma de você minar o conhecimento espírita, porque nós saímos de um conteúdo programático e vamos para o famoso eu acho, eu penso que, eu acredito. E doutrina espírita não é arqueologia. Nós não estamos ali para achar, nós estamos ali para estudar, para aprender e, acima de tudo, vivenciar. Mesmo na espiritualidade, existem as tais estruturas de poder. O espírito de verdade, ele não estava à frente da codificação espírita porque uma assembleia, um sindicatão, fez a votação e escolheu o espírito de verdade para ser o responsável pela codificação. Ali funciona a meritocracia, que é algo que os marxistas detestam, porque os espíritos são escolhidos para determinada tarefa porque eles têm o mérito de estarem ali na frente. Eles têm o mérito para dirigir aquele trabalho. E deveria ser assim também aqui na Terra.
Então, quando essas pessoas reclamam de estruturas de poder, é porque elas estão fora dessas estruturas. E não tenhamos dúvida, assim que elas assumem essas estruturas, as estruturas de poder, às vezes, ainda são mais inflexíveis. Ninguém é favorável à ditadura espírita, ninguém é favorável a nenhum tipo de imposição de ideias. Mas qualquer organização requer hierarquia, requer disciplina e requer mecanismos para frear os abusos. É assim que funciona. Outro ponto que me chamou a atenção e que eu acho muito perigoso é a respeito do desenvolvimento de mediunidade em crianças e adolescentes. Aqui na Terra, nós não entregamos um carro, que é um objeto, para uma criança, nem mesmo para um adolescente, porque nós entendemos que essa pessoa não tem maturidade, seja maturidade física, maturidade psíquica, para dirigir um veículo. Agora, se nós estamos falando de um objeto que não tem pensamento, que não tem vontade, imagina uma reunião mediúnica que nós lidamos com espíritos em sofrimento. Espíritos que muitas vezes são pessoas extremamente perturbadas. Como dirigir uma manifestação mediúnica de uma pessoa que ainda está em formação do seu corpo, das suas glândulas, está em formação do seu psiquismo, para participar de um trabalho desse? E isso me assusta, porque veio exatamente de pedagogos, pessoas que deveriam prezar pela infância e pela juventude. E para encerrar, a questão do olhar mais à esquerda. Quando nós estudamos o livro A Viagem Espírita, de 1862, de Allan Kardec, e no ano seguinte, a Revista Espírita, de 1863, mais precisamente, a Revista Espírita de fevereiro de 1863, nós vemos que Kardec não era nem um pouquinho a favor de reformas sociais que não passassem pela reforma moral do indivíduo. Isto porque não adianta botar pessoas que continuam sendo egoístas, continuam sendo vaidosas, continuam sendo orgulhosas para viver uma vida em comum, porque logo o mais forte dominaria o mais fraco, o mais inteligente dominaria o menos inteligente, o mais habilidoso dominaria o menos habilidoso. Se não houver reforma do indivíduo, reforma moral do indivíduo, não há reforma social. Sem contar que a proposta marxista é uma proposta no seu centro, uma proposta materialista, o que a exclui de qualquer proposta espírita. A dialética materialista é uma dialética onde não há Deus, onde não há espírito imortal. Então não há como conjugar as duas coisas. Da mesma forma, Leon Denis, mesmo no seu livro Socialismo e Espiritismo, ele tem a sua definição própria dele, Leon Denis, em relação ao socialismo, que não é uma definição que seria adotada por nenhum cientista político, porque é uma definição pessoal. E ele é um profundo crítico de Karl Marx, a quem ele chama de homem odioso e ácido, porque queria impor a revolta das classes sociais. E Leon Denis entendia que não pode haver uma sociedade justa onde não haja fraternidade. Por último, também Herculano Pires. Herculano Pires, ele, quando escreve em 1952 para o Diário de São Paulo, lá em junho de 1952, ele diz que o Espiritismo aparece, o Livro dos Espíritos aparece numa hora fundamental, onde a comunidade, o Ocidente, estava sendo ameaçado, tanto pelo positivismo quanto pelo comunismo. E ele, Leon Denis, é um profundo crítico dos movimentos universitários que se apropriavam dos seus textos para defender ideias marxistas. Então, o espiritismo que nós queremos é o espiritismo com os espíritos, e não o espiritismo com Karl Marx, com Lenin, com Che Guevara. São irreconciliáveis. Vamos lembrar que no Evangelho segundo Mateus, o jovem rico que se apresenta a Jesus quer ter as virtudes para conquistar a vida eterna. Jesus o aconselha
a vender tudo o que tem, dar o dinheiro dessa venda aos pobres e seguir a ele, Jesus. Se fosse não no Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Mateus, mas no Evangelho segundo Marques, o Estado se apropriaria dos bens desse jovem. As pessoas do Estado ficariam ricas e o jovem estaria na pobreza como o resto da população. É só olhar para a Venezuela. Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe. Até a próxima.